Sejam muito bem-vindos. Evangelho do Amor. Qual o problema dos prazeres? Se nem todos são necessariamente ilícitos, errados ou pecaminosos, é que quando nós supervalorizamos o que está do lado de cá, nós tendemos a desvalorizar o que está do lado de lá. É por isso que uma advertência é feita em 1 Timóteo no capítulo 3. Ele vai falando como seria, o tempo do fim, virão tempos difíceis, e ele mostra que os tempos difíceis não estão relacionados necessariamente às circunstâncias, mas ao comportamento do homem. E ele vai descrevendo o comportamento dos homens. Quando você está lendo aquela lista de péssimos adjetivos, parece que Deus está falando do ímpio. O verso 4, que é o finzinho da lista, diz: traidores, atrevidos, convencidos. Mas ele diz assim: mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E quando ele fala isso, você tem que dizer: pera lá, aqui ele não está falando do ímpio. Porque o ímpio não é chamado na escritura de amigo de Deus, ele é chamado de inimigo de Deus. Aliás, Romanos 5 diz que Deus nos amou quando ainda éramos seus inimigos. A reconciliação promovida em Cristo é o quê? A Bíblia diz que Ele nos trouxe a paz pelo sangue da cruz. É Ele que quebra a inimizade entre Deus e o pecador que está na condição de inimizade. Então ele está falando de alguém, peraí, amigo de Deus, ele já cruzou a ponte da conversão, já foi reconectado com Deus, já viveu algum nível de comunhão com Deus, mas em algum momento essa amizade já não está tão empolgante, atrativa, e ele começa a diminuir a dedicação à amizade com Deus, porque ele está se tornando mais amigo dos prazeres. Logo, os prazeres se constituem numa concorrência para intimidade ou amizade com Deus. Alguém falou: não, pastor, quando a Bíblia fala de prazeres, está falando do pecador. Não, o nível que tínhamos enquanto pecadores era outro. Tito 3,3 fala da escravidão dos prazeres. Aliás, o texto diz exatamente assim: pois nós também no passado éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Antes éramos escravos. Quando nos convertemos, nos tornamos amigos de Deus e saímos da escravidão dos prazeres. Mas alguns, embora não mais escravos, eles começam a querer ficar amigo daquilo que lhes escravizou anteriormente. Então ele está falando de uma transição, de um processo de morte espiritual se instalando. A Bíblia fala dos prazeres relacionados tanto ao não crente como ao crente. Em relação ao não crente, Hebreus 11:25, falando de Moisés, diz: preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Aqui ele está falando obviamente de prazeres pecaminosos. Mas existem alguns desses prazeres que não sejam pecaminosos, mas muitas vezes nós não vemos como tal, e que eles se manifestam na vida dos crentes, são nocivos. Um texto que fala dos prazeres no crente, Tiago 4, de 1 a 3. Ele começa fazendo a pergunta no verso 1: de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? Conflitos. Ele diz: de onde, se não dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Todo dia alguém falou: não, pastor, prazer não dá conflito. Falei: na hora que você está desfrutando, não, mas a obsessão por ele gera muito conflito. Aliás, pensa numa pergunta esfarrapada que os crentes me fazem o tempo todo. Quando você está chamando a atenção, corrigindo, discipulando, orientando para não fazer algo errado, vem a pergunta: eu não tenho direito de ser feliz? Ou seja, a busca pelo prazer, pela felicidade, não a plena, aquela que está em Deus, mas nessa esfera começa a botar as pessoas em conflito com a fé, em conflito com a orientação de Deus, em conflito uns com os outros. E a Bíblia é clara sobre isso. Depois ele diz: vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter, vive a lutar e fazer guerras. Então ele conclui: nada tem porque não pede. É aquele nível de crente que nem orar ora e não vai ver intervenção de Deus. Mas depois ele fala de um grupo que até ora, mas ele diz assim: pedem e não recebem. Esses são os que até oram, mas são ignorados por Deus. Por quê? O texto diz: porque pedem mal. Qual a definição de pedir mal? Para esbanjarem em seus prazeres, em seus deleites. Ou seja, o que o crente quer não é quem Deus é e o que Ele oferece em termos de alegria e prazer do lado de cá. Deus é o meio para ele conseguir do lado de cá o que ele não consegue sem Deus. Então ele diz: Deus, se o Senhor não me der isso. Já vi gente orando assim: Deus, se eu não trocar de casa, de carro, meu guarda-roupa, eu não vou ser feliz. Eu fico pensando, deve ter sido uma criança mimada para orar desse jeito. Agora a pergunta é: se você fosse Deus, você ia alimentar esse monstro? Eu não. O camarada está pedindo mais daquilo que está levando ele para cada vez mais longe de Deus.
Então se eu tiver um pouquinho de inteligência e me colocar no lugar de Deus, eu vou dizer, não vou alimentar esse monstro, eu não posso responder isso. Então se em primeiro lugar nós precisamos entender, quem não valoriza não busca. E se no questionamento de o que nos impede de valorizar mais a Deus, entendemos que a valorização das outras coisas em detrimento do valor de Deus é o grande problema, eu e você precisamos nos questionar de forma prática, rever quais prazeres estamos buscando. Gente, eu creio que promessas de prosperidade são bíblicas. Outro dia um cara falou, pastor, eu fico confuso. Tem mensagem sua que eu ouço, eu acho que o senhor está descendo a lenha na teologia da prosperidade. Tem mensagem sua que eu ouço, parece que o senhor é a favor. De que lado o senhor está? Falei dos dois. Sou a favor da mensagem bíblica de prosperidade e sou contra os erros que têm sido feitos em nome dela. Eu falei, hoje em dia os crentes estão usando promessas de prosperidade para mascarar sua ganância, sua avareza, seu materialismo. E muitas vezes nós estamos espiritualizando, usando promessa, uma dimensão de prazeres nós estamos buscando do lado de cá. E aí nós vamos ter problemas. Agora, a gente precisa avaliar isso. Mas muitos crentes, eles vão transbordando aos poucos, sem nem perceber o que é que eles realmente pensam. Mas transbordam isso quando falam. Porque a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Talvez não tenha nenhuma frase que me gere tanta indignação em quase 30 anos de pastorado, como quando alguém falando de um não crente diz, mas fulano é uma benção, só falta Jesus. Eu digo, como é que é? Só falta Jesus? Se falta Jesus, falta tudo. Como é que um crente fala uma coisa dessa? Basicamente ele está dizendo, não, ele tem uma família legal, a vida financeira é estável, ele tem saúde, tipo, ele está feliz. Jesus é só a cerejinha do chantilly agora? Mas percebendo ou não, nós vamos o quê? Denunciando que muitas vezes a gente só quer que Jesus abençoe essas coisas. Ele é um pedaço pequeno de um combo de prazeres muito maior, que para nós acaba nem envolvendo tanto ele, a não ser o fato de que a gente precisa de um pouco de bênção dele para ter mais do lado de cá. Quando a Bíblia fala de crentes que são carnais e espirituais, ele está falando de gente que vive numa dimensão de percepção e gente que vive em outra. Então a pergunta prática a ser feita em terceiro lugar é o que nos ajuda a valorizar Deus. Se já vimos que a gente só busca o que valoriza, por que é que nós buscamos a Deus? Porque estamos valorizando as outras coisas mais do que Deus. Então, pastor, se a gente só valorizar Deus mais do que as coisas funcionam, sim. Mas a pergunta é, por que não funciona para a gente? Porque a maioria de nós, ano após ano, a gente entra e diz, esse ano eu vou ler mais a Bíblia. E às vezes janeiro até dá certo. Mas daqui a pouco você se vê no mesmo lugar de antes. Você diz, eu vou orar mais. Eu vou faltar menos na igreja. Eu posso até jejuar. Mas daqui a pouco você simplesmente percebe e diz, eu até queria. Essa valorização não é um mero consentimento ou assentimento mental. O que eu e você precisamos é de uma revelação. Quando o salmista diz, e vamos voltar lá no primeiro texto, tu me farás ver os caminhos da vida. Deus que criou o homem estabeleceu determinados caminhos. Ele está dizendo, você não vai enxergar, mas eu posso te mostrar a razão pela qual você existe. O que é que eu realmente quero de você? Eu vou te mostrar os caminhos. Quais são? Na tua presença, a plenitude de alegria, a tua destra, a delícias perpetuamente. Então nós vamos precisar de uma descoberta. E quando falamos dessa questão da descoberta, Paulo nos aponta algo interessante em Filipenses 3, nos versículos 7 e 8. O apóstolo Paulo faz a seguinte declaração. Ele diz, o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Ele está usando um linguajar associado aí à linguagem monetária, financeira. Ele vai falar de um lado de perda, de prejuízo, do outro lado de lucro, de ganho. E ele diz, o que antes para mim era lucro, parecia ser o ganho, eu considerei perda, prejuízo. Durante muito tempo achava que Paulo estava falando de pecado. E na leitura de muito crente eu imaginava várias possibilidades. Quando o cara olha de onde saiu, o que para mim era lucro, as bebedeiras, as festas, as orgias, os vícios, a valorização, né, da imoralidade, a lista poderia ir longe. Agora entendi que isso só trouxe dano, me trouxe morte espiritual, afastou de Deus. Não, isso aqui é ruim. O importante é estar com Deus. Não é disso que Paulo está falando.
Primeiro porque no verso 8 ele diz, eu considero como perda todas as coisas. Ele diz, eu considero todas as coisas como lixo. Então todas as coisas são pecado e as coisas não são pecado. São coisas ruins e são coisas boas. E se você olhar o contexto, os versículos anteriores dessa afirmação, Paulo estava falando de performance religiosa. Olha os versículos anteriores. Ele diz, se algum de vocês acha que pode se gloriar na carne, eu mais do que vocês. Hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia. E ele começa a fazer declarações impressionantes. Quanto à lei, fui fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo está dizendo, algum de vocês acha que era o cara, eu ganho de longe de vocês. Aí diz, mas o que para mim era lucro, a valorização da performance. Ele disse que perdeu importância por causa de uma descoberta. Qual é a descoberta? Ele diz, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. A palavra traduzida sublimidade aqui na Almeida atualizada, ela foi traduzida como suprema grandeza na NVI. Em outras versões, como excelência. Na verdade, essa palavra no original grego é hiperétio. Hiperétio significa manter-se sobressair, elevar-se, destacar-se, estar acima, ser superior em posição, autoridade, poder, fala de proeminência. Então o que Paulo está dizendo é o seguinte, eu dava valor a essas coisas, até conhecer aquilo que sobressai, aquilo que tem um valor muito maior. E quando eu descobri o que realmente eu ganho, aquilo que era antes ganho, que não tinha nenhum referencial de importância maior, porque estava no topo, quando comparado com esse nível de entendimento, eu olhei e dei um perdido lá de lá. Falei, aquilo é ganho coisa nenhuma, aquilo é perca. O ganho está do lado de cá. Quem está entendendo? Agora, quando ele fala do conhecimento daquele que se sobressai, nós precisamos compreender que ele está falando de uma percepção espiritual. E é o que eu e você precisamos. Então a pergunta a ser feita é, se eu só busco o que valorizo, e a valorização das coisas vai atrapalhar minha busca para com Deus, mas a valorização de Deus vai me impedir de concentrar força e energia na busca errada e sim na certa, como é que eu consigo viver nesse lugar de consciência? Como é que eu consigo eliminar a concorrência? Aliás, falando de eliminar a concorrência, a pergunta a ser feita em termos práticos é, nós devemos esperar que essa concorrência desapareça automaticamente? Ou será que nós temos que entender que ela é eliminada intencionalmente? Porque se desaparecesse automaticamente, por que depois de tanto tempo de vida cristã, ela não sumiu? Muitas vezes nós estamos esperando que algo se resolva sozinho, quando não é assim que funciona. Aliás, alguém disse que esperar resultados novos fazendo as mesmas coisas é tolice. Mas o crente está sempre na expectativa, eu vou continuar fazendo a mesma coisa, mas vai melhorar. A pergunta é, será que em vez de esperar que isso desapareça automaticamente, espontaneamente, nós não precisamos entender o que a Bíblia ensina sobre eliminá-las intencionalmente? E aqui nós chegamos no ponto crucial que me faz misturar os princípios que eu estou explorando de preservar a sensibilidade com Deus, com a nossa responsabilidade de escolha e decisão sobre o assunto. Romanos capítulo 8, do verso 5 ao 8, diz assim, vamos primeiro no 5. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. É interessante ele falar de inclinação, quando ele está falando de duas dimensões, de dois mundos, duas realidades e natureza, carne e espírito. Carne, velha natureza e tudo aquilo que está no plano natural. Espírito, nova natureza e tudo aquilo que está na dimensão, né, à nossa disposição na presença de Deus. Quando ele fala de inclinar, nós precisamos escolher para que lado nós vamos. Mas quando ele diz que inclina para a carne, cogita das coisas da carne, essa palavra traduzida cogita, ela fala de ter entendimento, ela fala de ser sábio, mas ela é usada também para falar tanto sobre sentir, pensar e ter opinião. Ou seja, inclinou para a carne, o que governa a sua maneira de pensar e sentir
É essa inclinação. É isso que enche e programa a sua mente, seu direcionamento, seu estilo de vida. Agora, inclinou para cá, você vai cogitar, pensar e sentir do lado de cá. Quem está entendendo? Só que o texto continua e diz verso 6. Porque o pendor, o que a palavra pendor é? Sinônimo de inclinação. Pendeu para o lado de lá. O pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida e paz. Então Deus o tempo todo está dizendo, meça sua escolha e para onde você está indo. Verso 7. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Se inscreva para receber mensagens da Palavra de Deus para seu coração. Compartilhe essa mensagem para mais vidas serem alcançadas. Que você tenha um dia repleto de paz e de bênçãos vindas da parte de Deus.